Olá, olá, bem-vindos todos e todas. Vamos convidar aqui a nossa querida Helena tarariri, para começar a nossa live, que é a nossa ativa. Yeah! E chegou! Bem-vinda! Tempo! Ê, Maria! Olá, Maria Martinho! Acho que eu te conheço de algum lugar. Boa noite, boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal. Sejam Boa todos noite. bem-vindos e bem-vindas. Temos aí mais uma pessoa que se chama Mulher em Poesia. É Que bonito, lindo! hein? Que bom, que bom. Pois é. Esse nosso tema, né, Helena, ele já tem um nome assim meio poético, né? Que é o ninho vazio. Ele já dá assim, um bocadinho daquele tempero de melancolia, né? Da saudade, que é essa palavra assim tão portuguesa, né? Então, é motivo para um fado, né? Para Sei que algumas eu... pessoas, né? Para algumas pessoas, né, Helena? Assim, só introduzindo um pouquinho, olha, meu nome é Valéria. Boa Oi, tarde. Boa Valéria, seja bem... tarde. Então, Eu só estava... para dar assim um leve briefing, né, assim, do que o nosso tema a gente até chamou no nosso post a síndrome do ninho vazio, mas na verdade essa fase da vida ela só é chamada síndrome nos casos em que é vivida com dor, não é? Quando não é Exatamente. vivida com dor, os autores até questionam se esse ninho vazio é mesmo a palavra, né? Tem se usado também a, um outro termo chamado pós-paternidade, pós-parentalidade, né? Então, Pós-parentalidade, exatamente. pois é. Então vamos começar retomando para quem não nos conhece. Helena, você pode se apresentar? Você não quer primeiro falar da Mizaki? Eu queria te dizer que eu já estava com saudade das nossas lives, a gente está fazendo sequência. É, A gente pois começou é. com comunicação, falamos bastante, depois falamos do ciclo vital, né? Enfim, viemos fazendo e está tudo gravado aí na Amizade. Então, quem quiser ver o que a gente já falou sobre, é só entrar aqui no Instagram da Amizade, ver os vídeos gravados. Ou no E YouTube, né? Também temos o canal no YouTube que estão todos os vídeos postados lá. Às vezes fica mais fácil para as pessoas acessarem, encontrarem. boa. Então, conta um pouco da Amizade, que a gente está falando, tá? Que depois a gente fala da gente, pode ser? Pode. Então, a AMISAC é a Associação Movimento Integrado de Saúde Ambiental e Comunitária. Ela nasceu para ser um polo formador em terapia comunitária integrativa, que é uma metodologia de intervenção em grupos criada pelo professor Adalberto Barreto, no Ceará, e trazida por mim aqui para Portugal. Né? Então, tenho a grande honra assim de desenvolver essa metodologia aqui da formação. E então a Amizade ela também serviu assim como um guarda-chuva para outros projetos. E atualmente o projeto em que eu e a Helena estamos é o Banco de Terapias, não é, Helena? Onde E nós estamos juntas com outras terapeutas de outras abordagens, mas sempre dentro assim, do guarda-chuva, né, do pensamento sistêmico. Então, é por aí que a gente também vai seguir aqui na nossa live, que a gente tem seguido nas nossas lives, e vamos continuar abordando sempre esses temas dentro com esse olhar, né? Com esse olhar de como as coisas interagem entre si, que não existe um problema A que causa um problema B, né? Existe toda uma interação de fatores, e é isso que a gente vai observar.
né, nesse tema que a gente vai trabalhar hoje. Muito bom. Então, eu sou a Raquel, Raquel Martinho, já falei, né, aqui vim, sou psicóloga, estou aqui trabalhando com a terapia comunitária e também dentro do banco de terapias com o sistema Body Talk, que é também uma maneira da gente entender a interação entre o corpo e a mente, né? Observar as prioridades do corpo, observar o que que é que o próprio corpo faz pelo seu bem-estar. E essa metodologia também está no nosso banco de terapias. Então, quem quiser conhecer melhor, vai ao nosso site, amizac.org. Boa. Agora és tu, Helena. Então, meu nome é Helena, até pelo sotaque, vocês podem ver que eu sou brasileira. Eu estou morando em Portugal, pertinho da Raquel. Ainda bem. E é perto, né? Porque meia hora para mim de carro não quer dizer nada. Meia hora era da minha casa até o meu escritório. Então, eu sou advogada de formação de origem. Depois, eu fui estudar mediação de conflitos. Me tornei facilitadora de diálogos. Achei que ainda faltava uma pecinha no meu quebra-cabeça. Fui fazer a minha formação em terapia de casal, entre tantas outras formações, só para fazer a coisa bem resumidinha. E estou no banco de terapias como terapeuta de família e casal, onde também atendo com a Raquel. Oi, Rejane, seja bem-vinda. A Lisiara também, seja bem-vinda. Boa tarde, sejam bem-vindas. Muito bom ter a companhia de vocês. Eu acho que as lives são bacanas porque a gente tem companhia, né? Eu acho que isso que é gostoso. Exatamente. Essa interação também, né? Exatamente. E o nosso tema, a gente vem falando sobre parentalidade e então já fazendo um spoiler, nós já falamos da parentalidade na infância, na, na pré-adolescência, adolescência e hoje a gente vai falar com filhos adultos. E já temos as próximas lives agendadas para janeiro, onde nós vamos ter o Fernando, que vai falar da multiparentalidade, que é um tema bem interessante. Ele vai falar tanto da perspectiva jurídica, falando Brasil e Portugal, tanto quanto a perspectiva sistêmica, né? Então vai ser bem interessante e não menos interessante, também vamos ter o Gustavo Horta, que vai falar sobre a parentalidade na família multiespécie. Hoje a gente sabe que os pets não são mais considerados só animais de estimação. Hoje, principalmente no Brasil, onde tem se dado muita importância aos afetos, os pets não são considerados objetos. Então, dentro, né, das novas configurações familiares, a família com pets, por conta do afeto, tem se dado muita importância e ele vai contar um pouco sobre isso. E também vai contar da experiência dele como terapeuta, incluindo o Ernesto, que é o cachorro, né, filho dele, na sessão de terapia. Então vai ser muito bacana, não percam. Então já estou dando um spoilerzinho, tá? Raquel. É isso aí. Que bacana, você é psicoterapeuta reencarnacionista. Bem interessante. Boa noite, Inês. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos lá começar? Bora! Então, o que te motiva a falar sobre esse assunto, Helena? Começa lá, você. Eu acho bacana esse termo que alguns profissionais
colocam a paternidade na fase adulta, quando os filhos vão embora, pelo menos o último filho vai embora de casa. Eu tive já passei por essa fase, mas a minha fase foi um pouco diferente, porque eu acho que eu vim construindo com o meu filho uma dinâmica de soltá-lo para o mundo, né? E não só soltá-lo para o mundo, mas eu entender que ele tem a vida dele, e que eu tenho a minha vida, né? E nós somos, então, estamos naquele processo de diferenciação, ou seja, quando ele foi crescendo, eu fui entendendo que ele foi ganhando autonomia a ponto do momento dele sair de casa. E eu acho que teve um crescimento muito grande. Ele amadureceu demais, ele teve que cuidar da casa dele, das coisas dele, pagar as contas dele. Primeiro ele foi morar sozinho. Dizer que eu senti falta, nós morávamos porta com porta, mas isso não quer dizer que a Uhum. gente ia sempre, porque ele trabalhava muito e eu também. Então, de vez em quando só ele tocava a campainha, me dava um beijo e ia embora. Mas eu sempre entendi que, até porque o filho do meu marido, que eu considero meu filho também, aos 18 anos ele foi estudar fora do Brasil. Então a gente já tinha passado por essa primeira experiência de ter um filho que foi estudar fora e ficou, né? Uhum. Ele está morando em Madrid e hoje a gente tem se visto até bastante. E o meu filho menor mora no Brasil, ele casou há 3 anos, e eu posso dizer que a minha experiência primeiro em relação ao meu relacionamento, a gente sempre, independentemente dos filhos, a gente sempre viajou, a gente sempre cuidou muito disso. Uhum. Então, muitas vezes estávamos só nós dois, né? Então, quando os filhos foram embora, a gente sentiu essa completude de missão cumprida, de realização, Uhum. de orgulho, né? De falar, meu, voou, né? Voou mesmo. E porque eu também não cortei a asinha, deixei a asa crescer para voar mesmo, né? E então eu acho que foi assim, é como se eu sentisse uma consolidação de tudo aquilo que foi esse caminho, né, da educação. E eu acho que hoje a gente tem uma troca muito rica de pensamentos, ninguém tenta convencer ninguém. É, há uma preocupação, porque é filho, né? Então, às vezes, quando fica doente, a gente se preocupa, mas também eu me preocupo com outras pessoas também, né? Eu acho que a gente vai adquirindo uma amorosidade com o ser humano, com as pessoas, e eu acho que é isso também, né? Você vai ampliando os teus relacionamentos e a atenção não fica muito focadinha ali no ninho, sabe? A Uhum. vai se espalhando. Acho que essa foi a minha sensação de completude, de, de ter feito de ter crescido junto com ele, eu enquanto mãe, ele enquanto filho, né? De nós aprendermos juntos um com o outro nas nossas imperfeições. E eu acho que foi muito bonito, né? Eu tenho muito orgulho do caminho que ele trilhou e do caminho que ele está trilhando, da pessoa que ele vem se tornando, né? Com os valores. Então, quando você olha isso, você fala, para mim mesma, não é para o mundo, não. Porque às vezes a gente quer mostrar para o mundo a nossa cria, né? Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando eu comigo mesma. Então, Uhum. foi muito bacana essa minha experiência. Eu então, assim, eu não tive nenhum problema
A sensação que eu tive, então, quando me perguntam qual foi o seu sentimento Uhum. quando vocês ficaram só marido e mulher, eu acho que a sensação para mim foi de alegria, de satisfação, de parecia que eu tinha concluído uma tarefa para que ele faça voos altos, sabe? Eu não precisava mais estar lá amparando, vendo ele voar e de repente pensando, ele vai cair, ele vai cair. Não senti isso, sabe? E então para mim foi um processo muito muito prazeroso. E como eu sempre tive as minhas coisas, sempre viajei, sempre dei curso fora, então isso já existia ele em casa e continuou depois, né? Uhum. Então acho que para mim foi assim, foi muito bom. Que bom, que bom, que bom. É bom quando a mulher, principalmente, chega nesse momento da sua vida e pode dizer que o filho não precisa mais dela, né? É sinal que realmente fez um bom trabalho, né? Tem aqui um Exato, comentário, peraí, que a Rejane diz, mas isso é porque vocês construíram uma vida a dois também, e entenderam que cada um tem a sua jornada. exato. Exatamente, né? Helena, eu fiquei pensando assim quando eu comecei a rever assim, preparar para essa live, fiquei pensando naquela primeira que a gente fez, né? Sobre o início desde do namoro, né? Do encontro quando um casal se forma, né? E já começa a ter aqueles é, primeiro tem aquele apaixonamento, depois tem aquele embate, né? Então as diferenças começam a aparecer e como é importante desde esse comecinho isso ser trabalhado com a comunicação também que a gente já falou, né? Para que quando chegar nessa fase, né, os filhos são, como é que eu posso dizer assim, ah, a oportunidade que os pais têm de verem todas as suas diferenças, todos os seus conflitos aflorarem, né? Porque não tem coisa que cada um zele mais e queira ver crescer melhor do que os filhos, né? Com- Então, se desde lá do começo, né, quando do namoro, do início da parentalidade, quando a família é inaugurada, nasce o primeiro filho, a família é inaugurada, se já não existe essa verdadeira intimidade, né, que não é só intimidade sexual, né, não é só isso, é a intimidade da fala, né, A parceria. é, da parceria, da possibilidade de escutar o outro, de é, respeitar, né, de querer conhecer o outro, né? Uhum. Querer conhecer, querer deixar que o. É querer se importar, considerar, né? A Regiane falou uma coisa que é muito importante. É muito frequente, quando nasce o primeiro filho, que o casal se esqueça que é um casal, né? Então, Uhum, então, bom, agora vamos abrir mão do nosso casamento e agora vamos ser só pais. E uhum, e por um tempo funciona assim mesmo, tá certo, né? Porque nesses primeiros anos de vida, ou pelo menos no primeiro ano de vida, há uma entrega, principalmente do papel feminino, muito grande, né? De amamentação, de cuidado, né? De dependência 100% praticamente. Então, em função disso, sobra um tiquinho de tempo, né, para o casal. Quando tem uma rede boa, sogra, mãe, sei lá, e se você tem um poder aquisitivo de ter alguém que você possa deixar a noite dormindo, sair, ir no cinema, jantar fora, enfim, cuidar do relacionamento, ótimo, mas não é todo mundo que tem essa condição, né? Tem gente que vai morar no outro país, né? Só tem
os dois para cuidarem da criança, né? A né? rede é pequena. Então, por um tempo, é, não é com tanta frequência. Mesmo às vezes, quando a gente está atendendo os casais em terapia, e eles dizem, mas nós não temos com quem deixar e tal. Meu, põe a criança para dormir, põe um filme e vai comer pipoca com vinho, faz uma coisa diferente. Alguma coisa de diferente onde eu olho para o outro, o olho olha para mim, né, Raquel? Já é É. coisinha, né? É a manutenção do companheirismo, né? Eu acho que assim, se a gente for problematizar ainda mais, né, levando a um extremo das famílias multiproblemáticas, com questões financeiras, com questões de saúde, né, às vezes com outras pessoas da família que têm que cuidar, um irmão mais dependente, ou uns pais que são mais velhos, enfim podem existir vários estressores, né, transversais a essa conjuntura de uma família nuclear, né, de pais e os seus filhos. E o que vai fazer a diferença para que essa criança, esse casal, no final, quando o último filho partir, poder ter essa sensação de missão cumprida é justamente a maneira como eles azeitaram essa parceria ao longo desse processo, porque justamente essa maneira é que vai facilitar a autonomia dos filhos, né? Porque Exatamente. se, né, por exemplo, se uma mãe está sempre a desvalorizar o pai, colocar o pai que é muito comum, né? As mulheres serem muito ativas, também terem muita presença em casa, na família, e às vezes os homens, principalmente nos cuidados domésticos, na logística ali da casa, às vezes ficam assim meio pastel, né? Acontece, né? Então, assim, a mãe acaba colocando assim o homem de lado e os filhos veem isso, né? Isso é uma coisa comum de acontecer. E aí, como é que depois eles também não vão reproduzir isso nas suas relações? E aí, o que que acontece? Pode até sair, sai, voa, depois volta, né? Não deu certo a relação, volta para casa, ou não está autônomo o suficiente, sai, mas tem que contar muito com os pais para cuidar dos netos, né? Então, na verdade, aquele casal, ele nunca fica realmente liberado, né? Nunca é só, vou cuidar dos netos no fim de semana. Não, tem aquela obrigação, né? Exato, exato. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, quer dizer, eu acho que os pais, eles sofrem menos quando os filhos saem de casa, quando o casal se mantém vivo, né? Quando a Uhum. relação, que é o que você acabou de dizer, ela está viva o tempo todo, nesse percurso todo, até os filhos irem embora. Então quando se mantém viva, há uma. Aí acho que há um projeto, abrem outras possibilidades para novos projetos desse casal, né? Então, viajar mais, Uhum. pensar, por exemplo, em trabalhar 4 vezes na semana e 3 ir para um outro lugar onde eles possam ter qualidade de vida. Eu acho que é uma fase do casal em que, se bem trabalhada ao longo de todos esses anos, dá um assim, sabe assim, um agora a gente pode fazer tudo, né? Pode fazer tudo, porque não começa. E o que a gente está vendo, né, Helena, é que essa fase está se tornando cada vez mais longa, porque as pessoas hoje em dia se aposentam se aposentam ainda com muita saúde, né? Ainda tem aí uns 20 anos de atividade pela frente depois da aposentadoria, que dá para fazer muita coisa. Pode não passar, não vai sassaricar, pronto, como era aos 20, aos 40, mas tem muitos hobbies que as pessoas podem desenvolver, cursos, tem tanta gente que vai aprender novas línguas, não é? Vai desenvolver, vai tirar aquele
aquele equipamento todo de costura, de pintura, finalmente vai realizar aquilo, né? Então, assim, isso que a Regiane falou, realmente, esse termo, né, a vida a dois, né? Esse é um dos pilares, para o Bert Hellinger, ele fala que para um casal existir é preciso três pilares, o amor, o sexo e a vida a dois, né? Então, como é que, de repente, o meu desejo de fazer um trabalho voluntário pode encaixar com o teu de é, começar a praticar um novo esporte já com uma idade avançada, né? Com De certeza. repente, é isso, Por né? exemplo, eu mudei de país, Uhum. né? O Ari, Corajoso o demais. Ari tá, e eu com 60, né? Então, então eu acho que quando você tem a intenção de ter assim qualidade de vida, quando você pensa, bom, é, eu posso, eu posso, eu tenho saúde, eu tenho a cabeça boa de que eu posso encarar qualquer coisa, né? Quer dizer, a minha energia, ela vibra, né, no amor, né? Então, quando você tem essa energia, aí hum, as coisas começam a acontecer nessa energia, na energia do amor, né? Então, e amor no sentido muito amplo da palavra, não é só o Uhum. amor romântico que eu estou falando, né? De você poder descobrir outras belezas, estar perto da natureza, ver que tudo isso, né? Essa divindade toda está presente em todo lugar. Então, eu acho que até mudar de país, quando teus filhos saem de casa, até essa possibilidade se abre. Tem gente que tem esse sonho de morar fora, mas não pode, porque Uhum. os filhos estão na idade escolar e tal. Eu conheci muitos amigos que queriam morar fora, mas a filha estava fazendo faculdade, estava namorando, eles não queriam deixar a filha sozinha, era a filha única, e Uhum. eles ficaram no Brasil. E Uhum. ainda estão no Brasil, porque ela estava fazendo medicina, entrou na residência e ainda não se sentem à vontade de ir embora. Ela ainda mora com eles. São os desafios da vida a dois, né? Assim, eu até queria frisar assim, esse recorte, né, das nossas lives, porque às vezes tem até pessoas que escutam e veem depois, e depois falam, ah, mas e as pessoas, as mães solteiras, né, os pais que cuidam sozinhos, o que que acontece? Pode acontecer muita coisa. Acho que por uma mãe que, por exemplo, se dedicou a vida inteira a criar um filho, né, uma filha e tal, e chega ali no final, o filho ou a filha vai embora, o quanto isso também deve ser desafiante, né? Mas, novamente, ela com ela, se ela criou um contexto de contemplação da vida, né? De estímulo, de motivação, ela ainda pode ter muitos anos de vida ativa, né? E esse ser o momento dela, né? Que finalmente ela vai olhar para ela, né? Agora, nesse recorte aqui das nossas lives, que enquanto terapeutas de casal, né, nós temos esse interesse de olhar o quanto deve ser uma experiência gratificante para duas pessoas que começaram lá, né, ou mesmo que pegaram o comboio ali no meio, né, que juntou um com os filhos de um, com os filhos de outro, pegaram um comboio ali juntos de meados da vida e conseguem chegar nessa fase bem, né, Com bem. certeza, E o com que a certeza. gente percebe, assim, da experiência da literatura é que essa fase é a culminação de tudo isso. Então, vai ser só a consequência, né? Vai ser só a consequência. O que para muitas vezes a síndrome, né, do ninho vazio está associada à depressão, principalmente nas mulheres, com a chegada da menopausa, que mexe muito, né, são muitas emoções, né? Mas o que está sendo discutido é que, né, ela não é causadora, como nós já
né, frisamos aqui que o nosso olhar é sistêmico, não existe uma causa e um efeito. Existem circunstâncias que acontecem juntas, estão associadas, não é? E a depressão, a síndrome do ninho vazio, muitas vezes ela é apenas o gatilho para uma depressão nessa idade, né? Que, Exatamente. que vem associada a isso, a esse essa florescimento, né? Afloramento, como é que se fala? Dessas emoções todas que a menopausa bagunça tudo. A pessoa pode ter tentado deixar lá embaixo do tapete muitos anos, mas com os hormônios baralhados, ela vai ter que parar para olhar, né? Exato. Exato. Porque aí realmente fica tão desequilibrado que é como se levantassem ou tirassem o tapete e de repente você se vê frente àquela poeira toda, né? Toda aquela sujeira toda, né? Então, eu entendo perfeitamente. E acho que é um momento que eu tenho essa ideia, sabe, Raquel? Quando você faz a fundação do seu templo baseado ou em filhos, ou em marido, ou em pais, em qualquer coisa que não seja você divina, você na sua divindade, eu acho que um dia a casa cai, né? É, Então, por quê? Porque o filho vai embora, o marido pode ir embora, os pais vão morrer, né? E aí a casa cai. Então, quando você tem como base, né, o teu trabalho interno, a tua, você mesmo, você na sua divindade como base, não tem nada que tire isso de você. Qualquer coisa que aconteça fora de você, claro, afeta, mas não vai afetar a ponto de você entrar num grau de sofrimento tão grande que você não consegue seguir na vida. isso é a base do autoconhecimento, né? A base do autoconhecimento e do amor próprio, né? Que pode parecer assim, um clichê, mas que no fim das contas tudo se resume na autoestima, né? Porque realmente pode. Pronto. É assim, né? Um casal que começou lá no início tem a expectativa de poder chegar nessa fase e ter essa sensação que você tem, né? De tipo, missão cumprida, voou e tal, tá por aqui, né? Tem raízes para voltar, tudo aquilo. Mas pode acontecer tanta coisa, né? São tantos os desafios para a própria vida do casal. Pode acontecer que nesse momento em que eles realmente, agora tá, é a nossa vez. Aí os pais começam a ficar doentes, né? Aí já, pronto, né? Já não vamos mudar de país, já não vamos fazer aquela viagem pelo mundo, né? Já não vamos, né? Vamos ter que continuar a ser cuidadores agora dos pais, né? São muitos fatores que, como eu estava dizendo, assim, são como se fossem estressores, né? Transversais, assim, que são fora do nosso controle, ninguém, né, pode prever. E a única chave para isso mesmo é a pessoa encontrar as suas fontes de força, né, de apoio, os seus que vem ao longo da vida, né? Não é chegar lá e tem um monte de comentário. Olha o que eu tô Hum. vendo. Muitos casais esquecemos o casal em função unicamente dos filhos. Que delícia! É, Seja ensinar a bem-vinda! namorar depois do casamento. Que legal, é. Chegou um monte de gente, não subiu aqui pra mim, sabe? É, Da forma como encaramos as situações que nos cercam. A região está a dizer exatamente, né? Assim, o que você vai fazer com isso, né? Essa é a pergunta, né? O que eu faço com os desafios que me chegam? E é isso, esse grande ensinamento que facilita que os filhos também tenham asas para voar, né? exato, exato. E que naturalmente queiram. E não se sintam culpados por saírem de casa. Porque às vezes a gente percebe que muitos deles falam, ai, eu sei como meus pais vão ficar,